Vamos cantar no 106. Graças dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças dou pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas roças no caminho e pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que não falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em dar. Graças dou pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas roças no caminho, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que não falhou. Amém. 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 Vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Diz assim o Senhor na sua bendita Escritura: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Senhor, bendito seja o teu nome, meu Deus, Pai de amor, Pai querido e Pai celestial. Nos abençoe nessa noite, Senhor, em que estamos prosseguindo com essa gloriosa mensagem sobre o segredo de Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir o nosso entendimento e nessa noite nos revelar nos nossos corações a profundeza dessa mensagem. E nós agradecemos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, palmas ao Senhor. É sempre um privilégio estarmos aqui na casa de oração e juntos, emanados na mesma fé, meditarmos em assuntos tão importantes, né? Foi uma semana, muita coisa aconteceu. Deus nos abençoou a semana que passou com a cura daquela menina, né? A Beatriz. Estivemos lá na casa do capitão Pereira, né? Realizamos uma outra reunião e a gente vê que ele tem muita vontade de servir ao Senhor nessa mensagem. Nós estamos iniciando um trabalho ali. Lutas imensas, eu creio que ele vai ter. É assim mesmo, né?
É como aquela frase que eu uso, minha, né? De muitos anos. Vencer sem sacrifício é triunfar sem glória. Então, eu creio que Deus vai abençoar aquele homem, ele vai superar uma série de obstáculos e ele firmar-se-á nessa mensagem. Amém? Amém? Nós temos isso no nosso coração. Creio que ele seja um homem de Deus, né? Um eleito do Senhor. E nós fizemos mais uma reunião na casa dele. Daqui a uns dias nós vamos falar de novo. E paulatinamente, o Espírito ele vai aprendendo a mensagem e depois os frutos nós colheremos. Né? Então eu creio que, como sempre digo, nós estamos no caminho certo. E nessa noite, irmãos, em Cristo, nós vamos prosseguir com a mensagem que iniciamos. Foi no primeiro dia, né? No sábado, Senhor. E hoje, dia de lua nova, primeiro dia do mês de Quisleu, né? O 9º mês lunar e o primeiro sábado desse mês. Então nós estamos caminhando para a gloriosa festa dos pães asmos, não é assim? Então daqui para frente, vamos estar em oração nesses 3 meses, né? Que antecede a festa dos pães asmos, o segundo ano espiritual do final do 8º silêncio, né? No final dos últimos 7 anos do 8º silêncio, quando então, pela graça, atingiremos 2049 anos, né? E tudo isso, irmão, é muito glorioso, muito bendito, muito santo, e o Senhor tem nos abençoado. Até comentei um pouco com o irmão Bortoluzzi, dizendo, essa mensagem dessa noite tem muita ligação com o profeta desta era, muita ligação, e nós somos gratos a Deus pelo profeta, porque a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos ao profeta, e ele trouxe a restauração, o batismo, ele trouxe grandes mensagens, ele trouxe mistérios revelados pelo Senhor. Enfim, a mensagem do profeta teve um brilho muito profundo, muito grande, que fica até difícil, no começo, aceitar que há um prosseguimento, pelo brilho da mensagem, né? Pela perfeição da mensagem, pelos milagres que Deus operou, pela grandiosidade do profeta. Então, amados irmãos, nós estamos caminhando então para mais uma mensagem, cujo título é as dimensões do segredo de Deus. Ela é a primeira mensagem dessa segunda dimensão da primeira trombeta, totalizando 1053 mensagens com as vestes sacerdotais. Isso é um marco glorioso, né? Daqui a uns dias estaremos subindo aqui nesse altar santo e encerrando, né, as 69 mensagens iniciais, né, dessa série de 7 dimensões da trombeta. Então a trombeta do 7º anjo, ela está soando, sempre soando, né? E já tem o quê? 80 anos. Há 80 anos atrás, quando o profeta ia batizar uma pessoa, isso foi em junho de 1983, a 17ª pessoa, quando foi batizado, o anjo do Senhor se manifestou ali, naquele lugar, e disse que a mensagem dele era precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos verdadeiramente nisso. Cremos. Ele trouxe a mensagem da restauração, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor. Então, amados irmãos em Cristo, agora entendam que houve um período de silêncio. O profeta pregou 32 anos, aproximadamente, e como foi no dia 24 de dezembro de 65, Deus o arrebatou, e ali começou o silêncio. E o silêncio foi até 28 de fevereiro de 86, 20 anos. No arrebatamento corporal do profeta,
até a minha visão da escuridão de Deus. E Deus começou, a partir dali, a me preparar para pregar essa mensagem. 7 anos de preparação. Não foi da noite para o dia que a gente iniciou pregando essa mensagem. Não. 7 anos depois, quando foi 20 de agosto de 93, começamos a pregar a mensagem, prosseguimento, a mensagem do tempo do fim, cujo título, eu lembro, foi A Ressurreição. E começamos ali, ainda sem ter um conhecimento do que viria pela frente. Hoje, nós sabemos da profundidade desta mensagem. 80 anos se passaram e Deus tem nos abençoado de uma forma muito maravilhosa. O tempo de Moisés, tempo de revelação, tempo de viver a legislação, tempo da lei, magnificado. Jesus não veio para anular a lei, está lá em Mateus 5,17. Ele não veio para abrogar, ele veio para cumprir. E disse que nada passará sem que a lei se cumpra na sua íntegra. E nós vivemos isso, a graça e a verdade da lei. A lei veio com Moisés, o legislador, e a graça e a verdade com Jesus. Mas nós vivemos a lei pela graça e a verdade. E Deus tem nos guardado esse caminho. Deus tem enviado um anjo, preparando o nosso caminho. Então nós temos uma luz e seguimos essa luz. Então, amados irmãos em Cristo, mas esse período de 24 de dezembro de 65 a fevereiro de 86, exatamente a quase meia hora de silêncio, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e tendo aberto o sétimo selo, fez silêncio do céu quase por meia hora, e a Bíblia nos revela que 1000 anos é como 24 horas, 24 horas como 1000 anos. Então Deus nos fez entender que a quase meia hora, sejam 20 anos, os 20 anos de Labão, de Jacó na casa de Labão, os 20 anos que Neemias ficou na fortaleza de Suzã, até sair para a restauração de Jerusalém, os 20 anos do juízo sob o domínio de Sansão, os 20 anos que Salomão levou, 13 para construir a casa, e 7 para levar o nome dele, 20 anos. 20 anos. Depois dos 20 anos, o homem ia para a guerra. Então 20 é um número extraordinário para nós. 20 é um número glorioso, porque ele é o número da varoa. É o número da varoa. Então, amados irmãos em Cristo, isso é muito bendito. Então o Senhor nos abençoou e tem abençoado. E gostaria de mostrar que esse segredo não foi revelado ao mensageiro da era. Não. Se nós pegarmos a mensagem que o profeta pregou, parece que em 1963, o sétimo selo, março de 63, uma coisa assim, ele não falou disso que nós estamos falando, mas ele citou que quando viesse alguém inspirado por Deus, a esse Deus descortinaria esse segredo. Então nós estamos vendo o quê? As vozes dos 7 trovões. Nós estamos vendo o livro da redenção, os 7 selos do Apocalipse. Nós estamos vivendo momentos gloriosos, que o profeta anelava nele chegar. Mas ele sentiu-se cansado, sentiu-se que chegou o tempo do fim dele. Aí ele faz aquela oração, que está lá no parágrafo 183, 186, do 7º selo, quando diz: sei que estou decaindo, sei que meus dias na terra já são contados, mas me deixe levar a mensagem até onde eu devo levar, e que possa entregar a espada na mão de um que seja sincero e honesto. Conclusão:
Deus atendeu o pedido dele, foi? Deus o arrebatou corporalmente e a mensagem prossegue. Então, amados irmãos em Cristo, ora, a revelação da quase maior silêncio, ela é uma voz do trovão, uma das vozes. Mas as vozes dos trovões também estão em dimensões. São 7 vozes, 21 vozes. Cada voz em 3 dimensões. E cada dimensão produzindo mais 3. Então, finito de novo. Não é? Por isso nós não podemos estudar Deus. A gente não estuda o infinito. A gente adora o infinito que é o Senhor. Então eu estou bem tranquilo, pela excelência das revelações, o que me leva a crer que estamos no caminho certo. Isso é correto, isso é verdade. Nós estamos no caminho certo. Ainda que sejamos poucos, ainda que alguns entre nós ainda devem estar iludidos com o mundo, com alguma coisa, né? Mas nós estamos no caminho certo. E toda vez que eles vêm ao templo, ou participam das reuniões de igreja, eles percebem a profundidade do assunto, né? Agora, meus amados irmãos, eu não gosto muito de responder uma pergunta que às vezes me fazem. Sempre as pessoas fazem essa pergunta, até o capitão Pereira fez, né? Qual o destino das denominações? E as denominações? Como elas ficam? A resposta é triste, melancólica, mas a resposta é morte. Sistema morto, né? Certamente, como procuram a salvação para Caim, claro, procuram a salvação para as denominações. Mas a denominação, ela é semente da serpente, ela divide, ela desagrega, ela fere a Escritura, ela entra em estado de blasfêmia, declarado contra Deus. E nós sabemos que o estado de blasfêmia também está em 3 dimensões: o estado de blasfêmia oculto, o estado de blasfêmia aparente e o estado de blasfêmia declarado. E o mundo está no estado de blasfêmia declarado contra Deus, num estágio de mediunidade satânica fora do comum. Então Deus já tem nos arrebatado disso, como já disse. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Mas eu não gosto muito de responder essa pergunta. E as pessoas perguntam, o capitão perguntou, mas pelo que eu estou vendo, e essas denominações? Mas Deus tem eleitos ali. Satanás tenta destruir o eleito de Deus, que está lá, ou melhor, que estão lá nas denominações. Eles estão lá, mas presos por doutrinas de homens, por conceitos humanos, costumes telúricos, costume aqui da terra. Mas são eleitos. E Deus tem poder para resgatá-los. Amém? Tem poder, sim. Não? Mas eu não gosto de responder essa pergunta, não. Outra coisa interessante é segredo de Deus também, para nós, o segredo revelado. A apostasia, ela não está intimamente relacionada com as denominações. Não, vou explicar rapidamente isso. Sim, isso é correto. Vou explicar para os irmãos. Por que não está? Ora, meus amados irmãos de Cristo, eles não vivem o assim do Senhor. Eles vivem um evangelho paralelo. Eles vivem os mundos paralelos. Não vivem a Escritura. Quando alguém apostado na fé que eles falam, desviou, está desviado da fé, ele desviou de um sistema religioso, político, de uma filosofia de vida. Ora, toda e qualquer denominação, fraca, forte, dentro daquele sistema, ela canaliza a pessoa a ter uma ordem na sua vida. A ter uma certa postura, mas isso não é salvação, né? Não. Agora, a apostasia se relaciona com os eleitos e chamados por Deus da igreja judia e da igreja gentil.
Apostatar da fé é abandonar o assim do Senhor e viver o assim diz a igreja. Agora, se alguém vive o assim diz a igreja, como que ele é apostatado da fé verdadeira? Não. Mas Deus tem isso revelado para nós. E o julgamento começa pelos da casa do Senhor e não pelo mundo aí. Nós somos julgados em primeiro lugar. Imagine depois a impiedade como é que fica. Então, amados irmãos em Cristo, né? A apostasia se relaciona com os eleitos chamados da igreja judia, da igreja gentia, enfim, com aqueles que pertencem à mensagem da restauração, à mensagem do tempo do fim. E nós não podemos negligenciar diante dessa nuvem de testemunhos, através dessas visões, destas revelações. São milhares e milhares de visões que ele deu aqui nessa plataforma, e todas elas se cumpriram, estão se cumprindo. Aí está a nossa segurança. A nossa segurança não está em ser membro de uma comunidade de fé qualquer. Não! É sermos membros de Cristo. E para ser membros de Cristo, nós temos que ter nossos nomes no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Que a gente vem da eternidade e voltaremos para a eternidade. Então, amados irmãos em Cristo, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos ser necios e tardos para não entender a hora que nós estamos vivendo. Isto é, não podemos cometer loucuras, ignorar o momento que nós estamos vivendo. Ele sabe o que aconteceu ontem, sabe o que vai acontecer amanhã, sabe. Eles falam com muita propriedade do começo e falam do fim, mas não sabem o que está acontecendo agora. Porque isso é para o eleito, isso é para os predestinados do Senhor Deus. Então é a primazia apostólica que nós possuímos. Amém, irmãos? É uma primazia, não é loucura. Fanatismo é você viver uma religião dominada pela política e entender que isso é uma salvação. Isso é fanatismo. Agora, viver o assim do Senhor, a verdade escriturística, não, isso é glória, isso é graça, isso é muita felicidade. Mas nós não podemos negligenciar, né? E a quase melhor silêncio, olha, meus irmãos, foi um dos grandes segredos revelados pelo Senhor Deus. Porque abriu entendimento para compreendermos os calendários espirituais, abriu entendimento para compreendermos as Escrituras. Creio até que foi um ponto-chave, um ponto glorioso. Sim, mas eu creio que o maior segredo é o arrebatamento. E nós temos, irmão, os pontos-chave do arrebatamento. Nós temos as dimensões básicas do arrebatamento. Nós temos as características do arrebatamento. Nós não somos iludidos espiritualmente, não. Não somos enganados por não ver doutrina. Não abrimos a porta do templo em dias não permitidos pelo Senhor. Então nós somos privilegiados. Deus achou graça em nós. E Deus nos tem sustentado. Muitas vezes nossa carne enfraquece, porque ele é fraca mesmo. E quer se deixar dominar pelo mundo que está. Às vezes sentimos dor no nosso corpo, sentimos aflições, como hoje eu senti. O corpo meu aqui está completamente mutilado. Mas por que tudo isso? Por causa do privilégio. O ódio de Satanás contra nós é muito grande. Mas o Senhor tem nos guardado com o seu amor. O amor supera o ódio. Amém? O amor vence a doença. O amor ultrapassa os obstáculos. O amor nos redime. E muitas vezes nós começamos
procurar imperfeições aqui e ali. Mas a mensagem é perfeita. A mensagem, conforme outros em casa hoje, parece que não tem mais nada para falar, não é não? Mas de repente, num abrir e fechar de olhos, Deus concede uma visão. Ele mostra algo simples, mas que estava passando por alto. E ele revela aquela simplicidade que se transforma numa glória. E assim tem sido. Depois que nós passamos a dimensão das reuniões de igreja, e a gente vem aqui para o templo, para a adoração, nossa, tão simples. Mas era algo misterioso. Deus, ele é simples, mas ele é um mistério. Mas é um mistério revelado, não para a sociedade religiosa, não para esse mundo perdido pecaminoso, mas para o outro segredo, os filhos de Deus. Então são segredos e mais segredos. Mas o Senhor tem revelado a um profeta. Pô, amados irmãos em Cristo, no começo da mensagem, eles estão fundamentados na luz do profeta da era. Ora, mas ele disse que a mensagem prosseguiria. Portanto, deveriam seguir essa luz. Não, mas eles estacionaram no dia 24 de dezembro de 65. Quantos anos já se tem passado? Não é verdade? Quantos anos se tem passado? Mas pararam ali. Deus arrebatou o profeta corporalmente. O filho colocou, ajudou a colocar ele naquela urna. E quando o filho quis ver o pai, mais uma vez, que abriram ali, ele falou: esse não é o meu pai. Deus pode fazer o impossível. O pai dele não estava ali. E ele quem cuidou, ele quem trouxe, ele que foi o guardião. Ora, vamos guardar as devidas proporções. Mas quando chegar na tumba, a tumba estava vazia. Aleluia! O Senhor havia ressuscitado. E o mesmo Deus fez ali. Mas ali havia um corpo. Sim, Deus. É Deus. Soberano nas suas ações. E o filho viu o pó, disse: esse não é o meu pai. O profeta não morreu, gente. O profeta foi arrebatado corporalmente. Então veja, é uma mensagem muito profunda. Ele foi um homem extraordinário. A sua mão mudava de cor. Atravessou uma parede com uma mulher paralítica. Pegou um menino todo esquartejado nas suas mãos e a criança ressuscitou. Ora, o que ocorreu ali? O poder apostólico. Não. É essa mensagem que está de curas e milagres. Não é isso aí não. Mais curanderismo, falsidades e tantas coisas. Nós vivemos sim a cura divina e o milagre. A cura divina e o milagre. De acordo com a Escritura. Não esse charlatanismo que aí está. Há muito charlatanismo. Soube agora que um homem, aí não vou citar nome, nem nada, apenas como uma citação, enviou um documento para as pessoas pelo país afora, para darem testemunhos falsos de cura, de milagre, tantas coisas, para engrandecimento do ministério. Gente, é um absurdo, se isso é verdade, eu não sei, mas está aí a notícia. Lamentável, não é? Uma pessoa usar desse expediente para crescer na vida, né? Mas com o profeta ocorreram milagres profundos, coisas tremendas. Certa vez a mulher dele fez algo que entristeceu o coração do profeta e ela ficou com um problema feminino no útero. Teve que receber a oração do profeta para ser curado. E ele foi até lá
impôs as mãos nela e ela foi curada. Mas quando ele estava ali, Deus, tomando a pessoa dele, o filho foi o pai, o Senhor tem um dom maravilhoso, por que o Senhor não põe as mãos no Senhor mesmo e ora? E Deus faz o milagre, porque a esposa dele já havia ressuscitado ali, naquele carro. Ele falou, não filho, os meus dons são para a minha pessoa, são para aqueles que me procuram. Humildade, aleluia, foi uma humildade tremenda desse homem, nossa, um grande ensinamento para nós, né? E chegaram ao ponto de batizar no nome dele, que absurdo, ele não queria nem o nome dele, lá no tabernáculo, em Jeffersonville, não, mas colocaram. Alguns irmãos colocaram, não creio que foi malvado, não, mas honraram uma pessoa como ele. Mas ele mesmo nunca quis isso. Nunca pregou por dinheiro, não. E como é a fé aí fora? Uma vergonha, uma desgraça, uma fobia, né? Amados irmãos em Cristo, o brilho da mensagem do profeta foi fulgurante, o que os conduz a não crer no prosseguimento. Isso é até aceitável, mas no entanto a gente pode dizer que eles estacionaram no dia 24 de dezembro de 65. Imagine, uma luz dessa, e eles não têm essa luz. Imagine como eles ficaram, que situação difícil. Porque nós necessitamos de um profeta, amém? Há necessidade de um profeta. Deus nunca levanta um profeta quando as coisas estão bem. Deus levanta um profeta quando os seus filhos estão desgarrados pelas denominações, desgarrados por ventos de doutrinas, se contentando com alegrias amaldiçoadas da carne. Então Deus levanta um profeta, e foi o caso dele. Agora eu não posso esquecer a visão que eu tive do relógio de tempo, que isso está permanente aqui na minha alma. Sempre eu lembro daquela visão, né? Por essa razão, eu anelo a igualdade do começo com o prosseguimento. E eu espero que um dia isso aconteça. Vai haver um grande batismo, que o Senhor vai unir o começo e o prosseguimento. Eu creio nisso, porque Efésios 2,14 fala que de ambos os povos Ele fez um. Ora, então do povo do começo e do povo do prosseguimento, Deus fará um povo. Mas antes, vai vir um vento muito forte. Vem uma ventania muito forte sobre a terra. Ventos de 100, 200, 300 quilômetros de velocidade. Mas Deus nos guardará. Ainda estamos sofrendo ações de pequenos ventos, não é? Aqui no Brasil, né? Já aconteceu numa cidade, eu não lembro o nome da cidade agora, do nosso país, que sofreu um abalo terrível, né? A nossa cidade agora de semana esteve debaixo de um vento fortíssimo, mas veio um vento terrível, um vento terrível, o vento da mensagem satânica, que vai parecer algo tão glorioso, tão bendito, se nós não estivermos alicerçados na Escritura, acharemos, essa que é a luz. Grandes milagres irão acontecer, grandes coisas o planeta irá haver, o mundo aplaudirá. Isso está em Apocalipse 17, esse alerta. Mas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão com a mensagem. Aleluia! Mas está vindo. Muito forte. Uma coisa tremenda vem vindo aí. Mas nós vamos ficar na simplicidade das ações. Vamos ficar alicerçados na Escritura. Vamos aguardar no Senhor. Vamos esperar com paciência. Mas o mundo se alegrará. É obra do diabo.
Por que, amados irmãos? Nós vamos entrar no segundo ano do último período dos 8 silêncios. E a cada ano que for passando, os ventos de poder da ordem das trevas vão se gigantando. E Deus vai discutindo para nós os mistérios mais profundos ainda. Porque o profeta disse, o irmão Branham disse, que as trombetas eram guerras espirituais. Nós estamos numa guerra, irmão, tremenda. A cada reunião nossa, no lar do irmão, a cada reunião, quando a igreja se reúne aqui no templo, é uma luta tremenda contra as 7 dimensões do inferno. É uma luta tremenda contra Satanás. É uma luta terrível. Mas nós estamos vencendo, paulatinamente. Deus tem acalmado o nosso espírito. A carne pode estar agitada, mas o espírito não. E Deus tem dado força para nós. Eu sei que os irmãos, quando chegam no local de trabalho, olham aquela impiedade, dá uma tristeza fora do mundo, não? Por quê? Eles estão nas mãos de Satanás. Agora vai chegar essa época aí, natalina, essa festa da falsidade, da mentira, do alcoolismo, da prostituição e da corrupção. Satanás lança sobre nós essas coisas, e a nossa carne parece que quer ir para lá, não é verdade? Porque a gente tem festa, mas ele é um espírito de alegria fora do comum. Mas depois, no outro dia, você vê eles naquela tristeza, naquela melancolia, naquela desgraça. Eu preguei uma poesia sobre isso aí. Perdão, escrevi, preguei. Eu tenho uma poesia sobre isso aí. Vou trazer um livro para os irmãos. O que Deus colocou no meu coração. E um abraça o outro, e um salva o outro, e um visita o outro. Eles amanhecem a noite se abraçando naquela euforia. No amanhecer do dia, o número de mortes, pessoas hospitalizadas, moças corrompidas, lares destruídos. Ô irmão, o resultado é uma desgraça. E Deus tem nos tirado isso aí. Deus tem nos libertado dessas coisas. Mas elas influem. A influência da mídia é grande. Nós estamos num mundo gentil que cultua a Deus dia e noite. Nós somos como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. Mas o fogo satânico não conseguiu e não conseguirá nos destruir. Por quê? Somos o segredo de Deus. A pessoa olha para esse vaso e vê o vaso, mas não sabe o segredo desse vaso. Aleluia! E quer saber o segredo, mas Satanás não participou das 2 conferências. Ele não sabe. Né? Então a visão dos anjos do templo, eu não esqueço não. Quando eu vi o profeta no ponto 12, eu aqui no ponto 6. Então na linha 6:12 estava a minha pessoa e do profeta. Na linha 3, 9 horas, estava aqui o pastor Humberto e para cá o pastor Oswaldo. E o relógio vai nesse sentido, né? Da esquerda para a direita. O pastor Oswaldo cada vez mais se aproximando do profeta e o outro se aproximando de mim. Mas quando eu levei a mensagem para o pastor Humberto, que se aproximava de mim, ele se assustou, ele recuou. E Deus o tirou. Tirou. O seu simplesmente tirou. Esse outro continua. Mas lembrem-se que o relógio de Acás voltou um tempo para trás. Aí que está a esperança que os do começo se unam com os do prosseguimento.
E eu creio que será um grande batismo, uma grande união, algo extraordinário, porque somos milhões na face da terra, amém? Não é só nós aqui não, milhões na face da terra. Então eu anelo isso aí. Mas, amados irmãos em Cristo, eu relacionei aqui, até onde Deus abriu o meu entendimento, 14 segredos do Senhor, todos eles, em princípio, em 3 dimensões cada um. Mas o irmão, as irmãs, Deus vai iluminá-los para ampliar isso. Cada irmão tem uma visão, cada irmão tem uma visão. Visões Deus vai nos conceder. E a grande visão que nós temos é do assim diz o Senhor. A melhor visão que possa existir é essa aí. Saber que estamos vivendo a verdade. Então, vamos por parte. Eu vou citar. Hoje eu não estou citando muita escritura, estou mais comentando, né? Que essa mensagem está completando a anterior. Unicidade de Deus. Também tem 3 dimensões: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o grande segredo, porque o mundo adora a Santíssima Trindade, a primeira pessoa, a segunda e a terceira. Deus é um só, Ele manifestou em 3 dimensões, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Isso a gente viu em Mateus 28, 19, em Atos 2,38, 1 João 5,7, 1 João 5,20, Judas 25, Judas 4, enfim, na Escritura toda, lá a Santíssima Trindade. Um outro grande segredo, vou dizer o segundo segredo, interpretação da Escritura. A Bíblia diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas Deus levanta um profeta e ele revela ao profeta o significado daquelas palavras, o significado daquele versículo, o significado de cada dimensão. Então a interpretação da Escritura também está em 3 dimensões: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O profeta Abraão falou isso. O que é o alarido? É a mensagem. O que é a voz de arcanjo? A ressurreição. E o que é a trombeta de Deus? A reunião. Ora, nós estamos vivendo a mensagem das trombetas. Reunião de quem? Dos filhos dos sordeiros. Aleluia! O mundo não está nessa mensagem das trombetas. Não, nem sabe o que é isso. O livro do Apocalipse é o livro de maior tropeço das religiões, porque é o fim. Continuando. Bom, isso aí está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Ora, meus irmãos, e a grande glória da interpretação da Escritura foi o quê? A restauração da ordem do culto. Nós não falamos todo mundo em língua estranha ao mesmo tempo. Não, fala com 1 ou 2 e que haja um intérprete. Nós vivemos isso. Mas quando o mensageiro sobe no altar, ele é a profecia daquela hora. Então não tem que ter outra língua estranha, não tem que ter outra mensagem. E os espíritos não sujeitos ao profeta. É o que diz a Escritura. E nós vivemos isso. Então isso é segredo. O mundo não vive isso. Ele se reúne e fala língua estranha, 100, 200, 300, 400 pessoas, e diz que o fogo caiu dos céus. Terceiro grande segredo: os filhos de Deus. Nossa, isso é glorioso. Efésios 1,4 fala que nós somos predestinados do Senhor, eleitos desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, fala isso também, né? Lá em Êxodo 32, versículo 31, Salmo 69, versículo 28, livro da vida, livro dos eleitos, livro da redenção. Que tinha 7 selos, e o Senhor Jesus Cristo abriu selo por selo, revelando aos nossos corações grandes verdades. Em Romanos 8,19, quando Paulo diz que devia haver os filhos de Deus, e agora é a hora dos filhos de Deus. Nós não estamos mais na dimensão dos servos, mas dos filhos de Deus. O outro
grande segredo, outra grande dimensão, é o livro da redenção, que está em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 17. Ele é a revelação dos selos, o juízo de Deus e o arrebatamento. Então, o livro da redenção ele está em 3 dimensões. Ele mostra os juízos de Deus, ele revela o segredo de cada selo, e ele é o arrebatamento. Olha, ali está quase meia hora de silêncio, voz de trovão, aleluia. Está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. O quinto grande segredo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque também está em 3 dimensões: arrependimento, perdão dos pecados e dom do Espírito Santo. Aleluia! E o batismo de Jesus Cristo põe por terra o dogma da Santíssima Trindade. O Pai é o Senhor, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é Cristo. E nós devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em Mateus 28, 19. Ora, no discurso de Pedro, o que ele falou? Lá em Atos 8:37. Pedro foi categórico, usado pelo Espírito de Deus. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor Cristo. Então ele é o próprio Deus. São João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o 14 fala que o verbo se fez carne. Aonde há lugar para a Santíssima Trindade? Não tem. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, devamos ser batizados. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com João Batista e aconteceu com Pedro. As 3 dimensões que Mateus cita, lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide todas as nações, batizando em nome do Pai, o batismo de Moisés, em nome do Filho, o batismo de João Batista, e do Espírito Santo, o batismo em Pedro. Aí está o nome do Senhor. E nós temos a graça revelada nos nossos corações. Atos 2:38. O 6º grande segredo, há quase meia hora de silêncio. Amados, foi uma das coisas mais gloriosas que Deus me revelou. Um dos pontos sobressalientes dessa mensagem. Coisa tremenda, assustadora. Também está em 3 dimensões. O tempo divino, a mensagem das 7 vestes sacerdotais e a mensagem das 7 trombetas. 1029 mensagens das vestes, 489 mensagens, ou 483 mensagens das trombetas, e os 2049 anos do tempo divino. Aleluia! Dos 8 silêncios, está aí, atravessa quase meia hora de silêncio. Aí nós vamos entender o relógio de Acas. Nós vamos entender porque ele fala, se não abreviasse aquele tempo, nem os eleitos seriam salvos. Há quase meia hora, abriu o entendimento. Uma 7ª dimensão, a bênção apostólica. A bênção apostólica das bodas, algo glorioso. A restauração do casamento, que começou lá com o profeta. Começou com o profeta. As dimensões do homem em relação à mulher, marido, homem e esposa. Ele é o véu, cobre a mulher. As dimensões da mulher, mulher, esposa e varoa. E aí nós temos o noivo e a noiva, nós temos o corpo de Cristo. Ora, amados, nós temos um verdadeiro controle da natalidade, um assunto tremendo, uma restauração de conceitos, restauração de ideias. Deus nos deu a sua ideia, a ideia dele, não a ideia do mundo, não a ideia da ciência, não a ideia da medicina, não. O Senhor nos deu um conceito divino sobre o controle da natalidade. E eu creio que tem muito mais coisas sobre o controle da natalidade ainda.
E depois, meus irmãos, outro segredo glorioso, os 9 sinais do cristão da palavra. Nós temos 9 sinais. E pela graça, nós vivemos esses sinais. Eu vou citar os 9 aqui. Né? Mas os 9 sinais também, eles estão em 3 dimensões. Ó, predestinação, Apocalipse 17, ele fala sobre isso. O calendário espiritual, lunar, solar e estrelar. E viveu assim do Senhor o tempo da vida e o tempo sabático. E o que é o tempo sabático? O tempo da revelação. E o que é o ar da vida? O alimento, o maná da hora. Todo mês Deus nos dá esse alimento. Gente, isso é muita felicidade. Eu até creio que a gente ainda não agradeceu a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Vamos lá. São 9 sinais. Eu os tenho aqui. O sinal de justiça, o batismo em nome de Jesus Cristo. O sinal do arrebatamento, a festa dos pães asmos. O sinal do poder, a festa de Pentecostes. O sinal da eternidade, a festa dos tabernáculos. O sinal da dedicação, a renúncia. Todo cristão dedicado, ele vive de renúncia. O sinal do sangue, a festa da expiação, que é o batismo do Espírito Santo, a santificação. O sinal do repouso, o sábado espiritual. E o último, o sinal da igualdade. Purim, sorte. Por que sorte? Porque eles trocaram presentes naquela hora, trocaram os dons. Troca de dons. A irmã tem um dom, o irmão tem um dom, eu tenho o meu, e nós trocamos presentes. Aleluia! Dons. E quando chega naquelas 3 festas anuais, a gente vem e apresenta a Deus os dons. Nós vivemos a Escritura não na carne, toda a Escritura nós vivemos em espírito. Aí você tem, e o sábado. E o sábado espiritual? Ele é o outro segredo de Deus. Veja então que nós temos 9 sinais que envolvem todas as festas judias, entendeu? Todas as festas judias. Então, nós somos o quê? A restauração do judeu espiritual. Agora vem o 9º segredo, o sábado espiritual, o verdadeiro repouso no Espírito Santo. O que está em 3 dimensões também. Os tempos da igreja, né? O verdadeiro repouso e a reunião solene, que é o culto. Aqui nós estamos numa reunião solene, é o culto. Um sábado espiritual, porque a lua nova, ela é um sábado. A lua nova é um sábado espiritual. E nós estamos aqui nessa noite, dia de lua nova, né? Primeiro dia do mês de Quisleu, o 9º mês do ano lunário. E o 10º segredo, o calendário espiritual. Nós temos o sol, é a adoração. Nós temos a lua, a reunião solene, os cultos. E temos as estrelas, os profetas. Nós temos as luzes da revelação. E veja, meus irmãos, em termos da porção dobrada do tempo, não é? Do tempo espiritual. O tempo sabático, que nós já vimos 14 sábados, e a hora da vida, a eternidade. O 11º segredo, o poder apostólico, também está em 3 dimensões: cura divina e milagres, santificação e o verdadeiro batismo. Esse é o poder apostólico. Atos 2:38 até o 42. O 12º segredo, começo e prosseguimento da mensagem. Está também em 3 dimensões: a restauração do verdadeiro batismo, as festas sacerdotais que nos sucedem, milhares de restaurações, restauração da ceia, enfim, tantas coisas. Nós passamos horas e horas aqui citando.
e mais as trombetas. Aleluia! Glorificado seja Deus. Por último, penúltimo, o profeta de Deus, 13º segredo. Também em 3 dimensões, a mudança da cor da mão. A escuridade de Deus, porque o espírito do profeta penetra na escuridade de Deus. E por último, a revelação que está oculta nos corações. O profeta sentia a dor de uma pessoa. Enfim, os 9 dons do Espírito Santo se manifestando ali. Por último, meus amados, os 8 silêncios, que nos traz também 3 dimensões, o calendário verdadeiro, o glorioso tempo profético e o 9º silêncio, o arrebatamento. Silêncio, por quê? O mundo não vai ver. Ele veio, o mundo não viu. Ele virá, o mundo não vê de novo. O mundo só vai ver na 3ª vinda, quando ele virá com os seus santos, os profetas, com os seus eleitos e com os seus chamados. O mundo todo verá. Aleluia! Mas agora, o mundo não irá ver. E continuarão com os seus cultos, falando em línguas estranhas, profetizando, e tantas coisas acontecendo. Mas a noiva e o corpo de Cristo já têm deixado a terra para estar no seu lar. Então vejam que são coisas muito profundas, né? Muito profundas. E eu vou citar aqui os 8 silêncios, nós já vimos em várias mensagens aqui, até vimos cada um, né? Grandes mensagens, mas rapidamente eu posso dar para os irmãos. O primeiro silêncio, o nascimento de Noé, ele vai desde Adão até Noé, 1056 anos, está ali em Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o 29. Depois o segundo silêncio, o silêncio de Noé, o nascimento dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, 499 anos, está em Gênesis 5, 32. Depois veio o terceiro silêncio, o silêncio dos israelitas no Egito, o cativeiro. Eles ficaram lá 390 anos, até que surgiu Moisés em cena e os tirou. E ficaram aproximadamente 30 anos a mais lá no Egito. Isso está em Êxodo 12, 40, Atos 7, 23 e Gênesis 15, 13. E o quarto silêncio, o silêncio do profeta Moisés, da comissão dele até o Êxodo, 40 anos como citei. Isso está em Êxodo 12, 40 e Atos 7, 30. Esses são os 4 silêncios no Velho Testamento, somando, meus amados irmãos, 1985 anos. Depois temos os outros 4 silêncios no Novo Testamento. O primeiro, o silêncio de Jesus, do nascimento até o batismo. Houve um silêncio até que ele pregou, né? Ele pregou, mas houve um silêncio do Senhor. Houve. Lucas 3:23, aqueles 29 anos, silêncio do Senhor. Depois nós tivemos, meus irmãos, o sexto silêncio, que é o quinto, né? O segundo, perdão, do Novo Testamento, que é a idade da responsabilidade. Jesus, no meio dos doutores, os 12 anos, e nós entendemos que esse tempo é o tempo do batismo, dada a responsabilidade. Lucas 2, 42. Ismael foi circuncidado aos 13 anos. Então, dos 12 aos 13, é o tempo da responsabilidade, o tempo de descermos as águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro silêncio, do novo, o silêncio do profeta Paulo, o encontro com Pedro, Gálatas 1:18. 3 anos ele ficou no deserto da Arábia, longe da sociedade, para depois ele vir com uma mensagem tremenda. E o quarto silêncio do Novo Testamento, o 8º silêncio, a revelação da quase meia hora de silêncio, os 20 anos que nós estamos aqui falando, né? Tempo da restauração. Agora, se nós somarmos 1985, 64, nós encontraremos 2049. 49, tempo da misericórdia, tempo da restauração, mais
os 2000 anos, o tempo da graça. E nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos nos últimos 7 anos desse tempo, dos 8 silêncios, para entrarmos no 9º silêncio, que é o tempo do arrebatamento. A qualquer momento Deus poderá levar seu povo. Mas a Bíblia diz que tem revelado o segredo aos seus servos, aos profetas. Então, algo extraordinário Deus vai nos revelar. Deus tem nos dado os indicativos que está chegando a hora. É igual o irmão está sendo no caminhão viajando. Ele vai chegar numa cidade, está lá para aqui, a tantos quilômetros, cidade tal, não é assim? E vai mostrando as placas, os sinais, e vai chegando, até que ele chega na cidade. Ora, Deus tem nos dado essas placas. Deus tem nos dado essa distância. Deus tem nos dado os calendários. Deus tem nos dado o horário dos cultos. Deus tem nos dado tudo, meus irmãos. Oh, mas eu lembro daquela rainha. Não me disseram nem a metade. Aleluia! Rainha Sabá. Não me disseram nem a metade. Tem mais coisas. Sim, nós estamos vivendo além do horizonte. Quando alguém que abandonou a mensagem tomar conhecimento dela, oh, meus irmãos, nós teremos milhões e milhões de dimensões lá na frente. Ai, vai ser duro para ele chegar lá. Não abandone essa mensagem. Não. Na minha pessoa, os irmãos podem encontrar falha. Creio que sim. Mas não olhem para o irmão Bonifácio. Não olhem para o irmão Brando. Não. Olhem para a mensagem. Vivam a mensagem. Porque ela é precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho dito, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai viver. Vai viver vivo o arrebatamento. Nós já fomos arrebatados, mas ainda estamos nesse corpo carnal, nesse tabernáculo pecaminoso, que ainda temos se separado de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde do seu grande amor. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então está, meus irmãos, essa mensagem. Hoje foi um comentário, né? Completando a mensagem anterior, e ela é a primeira, né, da segunda dimensão da primeira trombeta, a mensagem número, a 24ª, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.